Prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Um dia Deus nos mostrou uma panela de pipoca. Não essa pipoca de micro-ondas, essa é ruim, irmão. A pipoca raiz. Aquela que você bota na panela, bota sal, bota azeite, mexe e ela fica... que você tem que virar a tampa com um pano de louça em cima. Bem raiz mesmo. Não é? Aí, quando acaba o barulho, você pensa, tá pronto. Aí você pega uma bacia e quando você vira a panela, você percebe que tem um monte de pipocas embaixo que não estouraram. Culpa de quem? Da panela? Do fogo? Do sal? Do azeite? Não, culpa das pipocas que já estouraram e não saíram de cima. Então o meu trabalho e o seu é dizer para as pipocas que já estouraram: sai daí, irmão, não atrapalha os outros. Deixa os outros crescerem também. Deixa as pessoas crescerem. Meu irmão, se você baixa a nuvem, se você obedece Deus nos detalhes, porque Deus é detalhista. Tudo que ele foi construir, ele deu medidas. O tabernáculo tinha medidas, a arca tinha medidas, o templo tinha medidas. E eu e você fomos chamados para andar nas medidas de Deus, não para criar doutrinas para Deus se enquadrar nelas. Deus tem uma medida para nós como cristãos. Então faço sempre pergunta: eu quero, eu posso, eu devo? Não, por quê? Porque está fora da minha medida. Está fora da minha medida. Você não vai ser feliz juntando dinheiro, você não vai ser feliz crescendo no ministério, você vai ser feliz fazendo o que Deus te chamou para fazer, da medida que Deus estabeleceu para você andar. Aleluia! Por isso, eu gosto de ouvir pessoas que baixam a nuvem, irmãos, que carregam a nuvem, que andam debaixo da nuvem. Um homem que faz a nuvem descer são homens e mulheres que andam nos detalhes de Deus. Como que Deus disse? Foi assim que Deus falou? Que dia que Deus disse? Como foi dito aqui hoje, a unção não aprova você. O que aprova é a obediência. Popularidade não te aprova. A popularidade empurrava Jesus para o trono, mas a missão empurrava Jesus para a cruz. Ei, a popularidade não te aprova e não te garante nada. O que te garante é a obediência, irmãos. Aleluia. Não faça conforme o modelo que você acha que tem que ser. Se você ler Êxodo 25, versículo 40, ele diz: faz tudo como você viu que eu te mostrei aqui no monte. Tem um detalhe, irmão, não tinha outro caminho. Quando acabou a construção, a nuvem veio. A nuvem está dizendo para mim, a presença de Deus está dizendo para mim: você fez a coisa certa. E por isso eu vim. E o que vai transformar a sua vida não é o poder de Deus, é a presença de Deus. Você pode estar num culto com 30 anos debaixo do poder de Deus. Como é que foi o culto hoje? Foi maravilhoso, caí 3 vezes na unção. O que te transforma é a presença. Porque quando eu abro minha Bíblia e falo de Deus, eu atraio o poder. E o poder vem sobre você. Você pode ser curado, você pode ser liberto, você pode ser transformado. Mas daqui a pouco esse culto vai acabar, a gente vai jantar. Vai, né, pastor? Vai, a gente vai jantar. A gente vai jantar daqui a pouco. E aí, pastor João, eu vou parar de falar de Deus. E você vai perceber que quando você para de falar de Deus, o poder também vai embora. Mas você vai para casa, vai para o hotel, você vai falar com Deus. E quando você fala com Deus, não é o poder que vem, é a presença. E cara, na presença ninguém consegue. Na presença ele não compra meus livros. Na presença ele não tira foto comigo. Na presença é eu e ele, e mais ninguém. Na presença ele vem e costura você por dentro. A presença mostra você para você mesmo. E você vai ver que não é tão bom assim. No poder não.
Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, esse povo andou por 40 anos no deserto, bebia da rocha que era Cristo, comia do maná que descia do céu, mas Deus não se agradou da maioria deles, por isso ficaram prostrados no deserto. Porque viver no poder de Deus, na unção de Deus, eu gosto disso, irmão, eu gosto do fogo. Eu sou peteca, eu gosto do fogo. Mas o que eu gosto mesmo é quando a presença invade o quarto. E não adianta você impor a voz, oh Deus, não adianta. Não adianta fazer promessa. Não adianta mudar a voz, não adianta. É só você e Ele. E ali Ele vem e mostra você para você mesmo. Diga comigo, homens de medidas. Todo homem de medida, ele tem um coração voluntário. Ele tem um coração voluntário. Primeiro é o coração voluntário para dar, para oferecer, para fazer. Mas vai ter coisas que você não vai andar na voluntariedade do seu coração. Tem coisas que é Deus que vai pedir para você. Gideão foi lá e sacrificou um boi para o Senhor. Mas o Senhor disse, me dá agora o segundo boi. Tem ofertas que é Deus que te pede, não é você que der. Ah, estou sentindo de dar. Tem oferta que você não sente, é Deus que te pede. E quando Deus te pede, tem um propósito. Fique tranquilo que eu não vou fazer outra oferta. Relaxa. Eu só estou falando que tem coisas que Deus vai pedir para você e não vai pedir para os outros. Nossa filha Bruna Caroline, ela casada com o Charles, que viaja comigo. Quando ela era menininha, um dia ela chegou para mim com os olhinhos cheios de lágrimas e disse, pai, por que na vida da gente tudo é mais difícil? Tem um monte de gente que faz tudo errado e dá tudo certo para eles. Por que para nós não é tão... É tudo mais difícil. O senhor é pastor, é um homem de Deus, a mãe é uma mulher de Deus. E a gente está sempre sofrendo, sempre passando por dificuldades. Eu abracei ela e disse, filha, eu não sabia o que dizer, mas eu creio que Deus iluminou minha mente. E eu disse para ela, filha, as exigências de Deus são para os íntimos. Deus não exige nada de crente meia boca. Deus sabe com quem Ele pode contar. Deus sabe quem anda nas suas medidas. Deus sabe com quem Ele pode contar. E por isso, querido, que eu acredito que a Bíblia diz que a terra é dos mansos. A terra não é dos que guerreiam, é dos mansos. Os mansos herdarão a terra. Amém? A terra é deles. Não é quem vive brigando, mas é quem vive em paz. Quem está longe dessa neurose evangélica. O que é a neurose evangélica? Atos repetitivos sem base racional. Quem vive longe disso, que está disposto a andar nas medidas de Deus, por mais difíceis que elas sejam, se prepare, porque Deus vai te pedir coisas. Se você quer viver o que poucos vivem, você não pode querer fazer o que muitos fazem. Você vai ter que soltar algumas coisas. Deus vai pedir algumas coisas para você. Se prepare. Essa é a hora que você diz, ai, aleluia. Ai, aleluia. Porque Deus vai pedir coisas para você. E eu vou te falar, as exigências de Deus são para os íntimos. Salmo 25, o verso 14. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Tem uma forma de Deus trabalhar, tem um jeito de Deus fazer. E não adianta, irmãos. Tem gente que você não consegue botar isso na cabeça, no coração dela. Não consegue. Discutir com pessoas que não aceitam a verdade é como você dar remédio para quem já morreu. Está morto, não adianta, o remédio não faz mais efeito. Não consegue se soltar dali. Mas eu acredito, irmãos, que o Senhor tem medidas exatas para cada um de nós. E esse lugar está nele. Faça como Deus falou para fazer. Não faça porque está dando certo. Uma vez eu fui pregar numa cidade no Brasil, eu não vou falar o nome, estou doido para falar, mas eu não vou falar. E aí eles me pegaram no aeroporto, e eu não costumo aceitar convites assim, até porque eu não sou itinerante. Eu estou construindo algo com os nossos irmãos. Sirvo todos os ministérios. Está gravando, né? Eu tenho até um padre no Brasil, um padre, que no dia dos pais me mandou recado e disse, você é um pai para mim, Luiz. Como é que eu vou falar isso na igreja evangélica, irmão? Um padre, ele me manda
Ele me manda vídeo da missa. Hoje eu orei para que todos fossem batizados em línguas estranhas. Ele diz. Ele manda para mim, verdade. Meu amigo, eu vou pregar no estado, eu não posso falar, no estado que ele está. Ele vai lá no hotel com a equipe dele. Luiz, ora por nós. Nós estamos vivendo um tempo extraordinário da presença do Espírito Santo. Eu fico olhando aquilo e digo, Deus, que confusão é essa? Deus diz assim, meu filho, não joga pedra no Egito, porque você pode acertar a cabeça do irmão José. Cuidado para você não ficar jogando pedra no Egito, porque o irmão José está lá e foi eu que levei ele para lá. Aí eu digo, Deus, que negócio é esse? Ele diz, ei, eu não sou Deus dos evangélicos, eu sou Deus de toda a terra. Alguém está me entendendo aqui? Deus não aceitou Jesus e veio congregar com a gente. Ele é Deus de toda a terra. As pessoas que você odeia, Deus quer salvar elas. Essa que você lembrou dela agora, pensou nela agora, passou correndo na sua mente. Deus quer salvar elas e quer usar você para elas. Aleluia. Deus não tem problema com gente. Deus não tem problema com ninguém. É nós que fazemos acepções de pessoas. Não, mas adora imagem. E nós adoramos pessoas. E pelo menos as imagens não cobram para pregar nas nossas igrejas. Eu sou o último mesmo. Não é, pastor Júlio? Sou o último mesmo. O lugar que você acha que Jesus deveria governar, que Jesus deveria ensinar sobre adoração, onde seria? Jesus deveria ensinar sobre adoração no templo, mas ele ensinou do lado de um poço, para uma mulher que já teve 5 maridos, e o que ela tinha não era dela. Ele sentou do lado dela e ensinou sobre adoração. A primeira vez que a palavra adoração aparece ali, que os verdadeiros adoradores, meu Deus, meu Deus, nós vamos ter tanta surpresa na eternidade, irmãos. A primeira surpresa que você vai ter, pelo menos 3 você vai ter. A primeira que você vai ter, você vai chegar na eternidade, você vai olhar e vai dizer, meu Deus, quem eu pensava que estaria aqui, não está. A segunda você vai dizer, meu Deus, quem eu pensava que não estaria, está. E a terceira você vai dizer, eu estou. Não enquadre Deus na sua religiosidade. Não enquadre Deus no seu padrão. Não enquadre Deus. A primeira revelação que você precisa ter de Deus é que Ele não é homem, Ele não pensa como você. Meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Aleluia. Aleluia. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Assim como cai a chuva e a neve do céu e para lá não torna, mas antes da semente ao que semeia e pão ao que come, assim a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela vai prosperar para aquilo que foi designado. Sabe qual é o nosso problema? É que a chuva e a neve a gente vê cair. A chuva e a neve a gente vê cair. Quando Deus diz assim, te diz o Senhor. Como é bom ouvir uma palavra assim, irmão. Quem aqui já ouviu? Quem aqui já recebeu uma profecia assim, te diz o Senhor? Meu Deus, a gente ouve só a metade, porque a outra metade a gente está chorando. Tem que perguntar para alguém, o que é que ele disse mesmo? Fala para mim. Mas a Bíblia diz que assim como cai a nuvem do céu e para lá não torna, mas antes da semente ao que semeia e pão ao que come, assim a palavra que sai da minha boca. Toda palavra que cai sobre você, ela tem um objetivo, é pegar você e levar para Deus. Você vê a palavra cair, mas você não vê ela voltar, mas ela volta.
Você vê a nuvem cair, obrigado, pastora. Você vê a nuvem cair, você vê a neve cair, a chuva cair, mas você não vê ela voltar. Mas ela volta. Então, na nossa concepção humana, a gente acha que Deus só está trabalhando quando Ele está derramando, não quando Ele está evaporando a gente, para nos levar com Ele. E vai levando o teu coração. Por isso que onde estiver o teu tesouro, aí está teu coração. Tem gente que só está andando aqui na terra com vasilhame, meu irmão. Só está, o coração não está mais aqui. A mente não está mais aqui. Tudo que ele faz, ele produz no seu lar, produz na sua família, mas ele não está mais nessa terra. Aleluia. Ele está ali. Então, por favor, não acha que Deus só trabalha quando você recebe uma palavra. Na realidade, Ele trabalha quando Ele está evaporando você, quando Ele está tirando e levando você para Ele. Assim é a chuva e a neve que cai do céu e para lá não torna. Mas antes da semente para o que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. Irmão, se você tem uma palavra para andar nas medidas de Deus, ande nelas. A palavra que mantém a gente de pé, irmãos. Mas como eu disse ontem, eu não me alimento da Bíblia, eu me alimento de Cristo. A Bíblia é só o menu. Eu nunca fui na Bíblia buscar uma pregação. Não, pastor, não. Eu sempre fui nele. E quando ele fala, porque se eu não estou disposto a ouvir a voz, do que adianta estudar a letra? A Bíblia é clara quando ela diz que a letra mata, mas a vida de Deus, você se alimenta de Cristo, do Cristo vivo, do Cristo das Escrituras, e Ele tem uma medida exata. Você vai perceber que ninguém se converteu antes da cruz. Ninguém se converteu antes da cruz. Ele diz: eu prego para que vocês ouvindo não ouçam, e não creiam, e não sejam perdoados os vossos pecados. Ninguém poderia se converter antes da cruz. Mas depois da cruz, no primeiro culto, 3.000 almas se entregaram para Cristo, e Ele nem estava mais ali. Só o seu Espírito. Porque quem se converte sem cruz, se converte ao benefício do Evangelho, e não à eternidade dele, e não ao propósito eterno dele. Essa não é uma medida exata. Deus tem uma medida. Jesus ensina sobre adoração para uma mulher num lugar contaminado. Ela até perguntou para ele: mas a gente não se dá, eu sou de outra igreja, por que você está falando para mim? Eu não congrego com você, eu congrego em outro ministério. Ele diz: não, mulher, mas vai ser, sabe, vai chegar um dia que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Ela disse: és tu maior que o nosso pai Jacó, que fez o poço, que ele bebeu, seus filhos beberam, seus gados beberam, e nós estamos bebendo ainda? E Jesus começa a ministrar com aquela mulher, num lugar contaminado. Ele deveria falar isso no templo, mas ele fala para uma mulher do lado de um poço. Uma mulher que já teve 5 maridos, estava no 6º, mas agora o 7º marido estava passando na vida dela. O perfeito. Aleluia. O perfeito. Irmão, e se nós vivemos com Cristo? Ah, pastor, mas é difícil. Querido, se você viver com Cristo, o mundo não te atrapalha. Se você come de Cristo, o mundo não te atrapalha. Se você anda nas medidas de Deus, o mundo não te atrapalha. Somos nós que atrapalhamos o mundo. Nós atrapalhamos o mundo por causa da vida de Deus em nós. O mundo se rebelou contra o homem. Por quê? Porque o homem se rebelou contra Deus. Deus não tem problema de ajustar as coisas. O mundo não espera a igreja. Ou melhor, o mundo não espera a volta de Cristo. Quem espera somos nós, a igreja. O mundo espera você se manifestar e levar as medidas que Deus te entregou para eles. Por isso que a Bíblia diz que aquele homem que foi assaltado caiu na beira de um caminho.
Passou um sacerdote, passou de largo. Passou um levita, passou de largo. Mas um samaritano parou e ajudou. O que eu aprendo aqui? O sacerdote e o levita passaram de largo, por quê? Porque eles eram maus? Não. É porque eles trabalhavam no templo. Então eles pensam, o que é fora do templo não é problema meu. O que é fora do templo não é problema meu. O sacerdote e o levita, a limitação deles era o templo. Não é dentro do templo, não é problema meu. Mas um levita, um samaritano tinha templo? Então ele não tinha limites. Ele parou e ajudou, por quê? Porque ele não estava preso, limitado a um templo. Por que Deus estabelece uma igreja num lugar? Para mudar o ambiente, irmão. Para mudar a cidade, para transformar o lugar. E eu volto a dizer, se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 justos, Deus não destruiria a cidade por amor aos 10. Aleluia! Aleluia! Afie bem as suas espadas aqui dentro, mas se você quiser viver um avivamento, você vai ter que ir lá fora. Se prepare em tudo, vai buscar Deus, faça campanhas de oração, de jejum, façam vigílias, taca fogo nesse altar. Mas se você quiser viver um avivamento, você vai ter que ir lá fora. Você vai ter que sair, assim como Jesus deixou o seu lugar, assim como muitos de nós temos que deixar o nosso lugar. Quando você está na igreja local, a gente está na igreja local, rapaz, a gente prega, você já viu? Aí vem alguém de fora, a gente convida alguém de fora e prega a mesma coisa que a gente prega todo domingo. Aí o povo diz assim, meu Deus, que palavra você ouviu, pastor? Eu digo, pô, eu estou aqui 20 anos falando para o cara a mesma coisa. Mas quando a gente sai para pregar fora, irmão, a gente fica possuído. Assim, o Espírito pega a gente é transformado. Coisas que a gente fala lá na nossa igreja local, que o povo diz, amém. Parece que quando a gente sai, o povo, meu Deus. Aí você fica pensando assim, esse é o meu lugar. Vou para lá agora. Eu vou pregar só, vou para a rua. Não, irmãos. Eu sou treinado em Itajaí. É lá que eu sou treinado. Lá que eu sou treinado. Às vezes eu estou expulsando o mesmo demônio da mesma pessoa 10 anos. É os mesmos problemas. Quando o irmão liga, eu já sei o que é. Mas lá eu sou treinado em paciência e resiliência. Porque quando eu saio, a espada está afiada. Amém. É lá que a gente sai. Esse dia até uma irmã, preguei uma mensagem lá. Ela disse, pastor, posso falar com o senhor no final do curso? Pode? Ela disse, essa mensagem que o senhor pregou, faz uns 15 anos que o senhor pregou ela aqui, não faz? Eu digo, faz. Eu sabia. Eu percebo que o senhor repete as mensagens de vez em quando. Aí eu fiquei branquinho, vermelhinho, disse, não, eu repito. E ela disse, por que o senhor repete as mensagens? Eu disse, porque vocês repetem o pecado. Vocês repetem o pecado, eu tenho que repetir a mensagem. E a palavra se renovará a cada dia, irmão, cada manhã. Porque ela está na medida de Deus. E se ela está na medida de Deus, ainda que seja a mesma medida sempre, Ele vai fazer nova todas as coisas, todos os dias, em todos os anos. Aleluia, aleluia. E o pior é quando a sua esposa, que já ouviu a mensagem, chora de novo, irmão. Glória a Deus. Anda na medida de Deus. E só tem um jeito para andar na medida de Deus, é obedecendo o que Deus mandou você obedecer. Amém, querido? Cuidado com as suas palavras. Como eu disse ontem, eu quero jogar sementes aqui. Nós tivemos um retiro de pastores agora aqui da Flórida. Juntamos os pastores que caminham conosco aqui nos Estados Unidos. E teve um dia lá que eu falei 8 horas. Nós vamos construindo. Numa conferência como essa, ninguém consegue dar tudo. Nenhum pregador consegue passar tudo. Então nós estamos aqui jogando chaves, sementes, acreditando que você quer mais. Porque uma pessoa que vem numa conferência, irmão, ela quer mais do que um culto. A pessoa que faz uma inscrição e vem numa conferência, passar grande parte do seu dia, é porque ela quer mais do que um culto.
E nós queremos honrar a sua vontade e a sua fome. Eu estou cansado de fazer festa para quem não está com fome. Nós queremos honrar a sua fome. Nós vamos entregar tudo. Amém? Nós vamos entregar tudo. E seja intenso mesmo, irmão. Grita mesmo. Mas Deus não é surdo, mas você também não é mudo. Grita mesmo, vai para cima, irmão. Chama para briga. Eu quero isso. Eu era o cara que eu ia para a igreja. Aleluia, aleluia. O pastor Lapa, que hoje é vice-presidente do Mevan, ele ficava na minha frente, nós éramos amigos de infância. Ele dizia para a esposa: vamos ficar longe do Luiz, que o Luiz grita demais. E eu ficava lá, aleluia. Até hoje ele é o vice-presidente do Mevan, faz 23 anos. Ele me ouve gritar todo dia, irmão. Mexe com quem está quieto. Intenso, seja intenso. Seja intenso, mergulha mesmo, irmão. Pula sem paraquedas. Não tenha medo de correr risco. Faz quanto tempo que você não anda sobre as águas? Quanto tempo faz que você não tira uma moeda da boca de um peixe, irmão? Porque você está muito racional. A razão é necessária, irmãos. Mas quando o Espírito vem, esquece, meu amigo. Você não vai conseguir andar na razão. Pensa num cara racional, sou eu. Tudo 2 e 2 é 4 e ponto final. Mas quando o Espírito chega, irmão, organize a sua vida. Deixe tudo pronto. Mas deixe um hiato no meio, para quando a presença de Deus chega, tira você dali e diz: agora você vai andar nas minhas medidas. Ok, você organizou tudo. Você organizou de 50 em 50, de 100 em 100. Mas agora quem multiplica os pães sou eu. É eu que vou fazer e você vai desfrutar disso. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Por isso, irmão, cuidado com as suas palavras. As suas palavras também podem tirar você das medidas de Deus. A minha pergunta é: se você pudesse comer todas as suas palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada? Se você pudesse comer das palavras que você libera, a sua alma seria nutrida ou envenenada? Irmão, as medidas de Deus, elas são sobrenaturais. O mundo espera aguardentemente. Ele aguarda a manifestação da igreja, dos filhos de Deus. Mas tem coisas que você vai ter que ir. Você vai ter que ir lá, irmão. Não dá para você esperar. Então eu acredito que o que eu ouvi aqui hoje desses irmãos pastores, o Benhur eu conheço há mais tempo, são lições de vida. Lições de vida. Eu já vou terminar. E essas lições são para ajudar a abrir os nossos olhos. A Bíblia conta uma história, eu quero terminar com essa história. João capítulo 9. Conta uma história de um cego de nascença. Que Jesus ia passando e os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele para que nascesse cego? Jesus disse: não, ninguém pecou. Foi para que se manifestasse a minha glória. E a minha pergunta: por que a gente sempre foca primeiro no problema? E a gente tem dificuldade de focar na glória de Deus, na solução. Irmão, e se você anda nas medidas de Deus, você vai atrair muitos problemas. Muitos problemas. Por quê? Porque você tem a solução para eles. Você vai dizer: meu Deus, eu pareço um para-raio, só baixa problema. Não, é porque você tem soluções. E você é prático, você resolve rápido. E aí Jesus chamou os cegos: traz ele aqui. Cuspiu no chão, pegou lama, passou no olho daquele cara e disse: vai lá no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. Para que Deus abre os seus olhos? E aquele cara volta feliz da vida, pastor Júlio. Ele estava vendo, cara, ele era cego de nascença. E o cara pedia esmola na esquina, agora está vendo. Aí quando ele chega, os amigos dele olham para ele e dizem: você não é o ceguinho? Ele disse: eu era. Você está vendo? Ele disse: eu era cego, mas agora eu estou vendo.
Ah, você não era cego coisa nenhuma. Você está miguelando aí. Como diz lá no sul, migué. Migué. Não, eu era cego sim. Como é que você está vendo? Jesus, um homem passou, eu não sabia. Um homem passou e pegou barro, passou no meu olho, areia, sei lá o que era. Eu fui lá, me lavei e eu estou vendo. E os amigos dizem, mentira, você não era cego. Levaram ele no templo. Chegou no templo, os sacerdotes perguntaram, você era cego? Ele disse, eu era. Mas quem te curou? Um homem que passou. Os sacerdotes, blasfêmia. Hoje é sábado, não é para curar cego, é para ficar cego. Sábado não se cura cego. Esse homem não é de Deus, senão ele saberia que não deveria curar cego. É para deixar cego. Eu disse, eu não sei, eu sei que eu era cego, agora eu estou vendo, eu estou feliz, né? Eu estou feliz, eu estou vendo. Blasfêmia. Você tem pai, tem mãe? Tenho, manda chamar o pai e a mãe dele. Aí o pai e a mãe chegam, entram no templo. O sacerdote pergunta, é seu filho? Ela disse, é meu filho. Ele era cego. O senhor pergunta para ele, nós não congregamos aqui, nós congregamos em outro lugar. Nós não queremos nos misturar nessa confusão. Mãe, fala para o sacerdote que eu era cego. Ele era cego. Como é que ele está vendo? Ele disse, gente, eu já falei, eu estava ali. Blasfêmia. Você não era cego, coisa nenhuma, você está mentindo. Os amigos xingando, a família, os sacerdotes. Aí ele solta a pérola. Ele diz, será que esse não era o Messias que haveria de vir? Rapaz, você acha que você sabe mais do que a gente? Nós estudamos aqui a Torá, rapaz, você não sabe nada. Você é cego, coisa nenhuma. Ele disse, vai ver, vocês querem se converter para ele também. Moral da história, expulsaram o cara da sinagoga. O que é que eu aprendo aqui? Que enquanto ele era cego, ele não tinha problema. Ele era o ceguinho que pedia esmola, não incomodava ninguém. Sabe quando é que você começa? Sabe quando é que você começa a ser um problema? Quando você começa a enxergar. A minha pergunta é: você quer ver mesmo ou quer ficar ceguinho pedindo esmola? Você quer ver mesmo o que Deus tem para te mostrar? Moral da história: o cara era cego, não tinha problema com ninguém. Agora ele está vendo, teve problema com os amigos, com a família e com a religião. Deixa o menino rodar. Esse é o melhor lugar para correr na igreja, no altar, meu filho. Corre mesmo. Ó, sinal de Deus aí, haverão sinais. O cara era cego, não tinha problema com ninguém. Agora ele tem problema com os amigos, com a família e com a religião. A minha pergunta é: custa caro ver, gente. Enxergar custa caro. Andar nas medidas do céu custa caro. Aí o cara está lá sozinho. Quem é que chega? Quem é que chega? Ele está lá sozinho. Quem é que chega quando você está sozinho? O filho da irmã Maria, o cabeludo, o surfista da Galiléia, aquele que anda sobre as águas. Chega lá e pergunta: tu crê no Filho do Homem? Ele disse: onde é que ele está para que eu creia? Jesus disse: é esse que fala contigo. Ele se prostra, adora Jesus. E Jesus disse: eu vim para aqueles que não veem, começam a ver, e aqueles que pensam ver, se tornem cegos. Aí tinha os fariseus que disseram: ei, você está chamando a gente de cego? Nós somos filhos de Abraão. Ele disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês tinham visto o que Abraão viu, porque Abraão viu o meu dia e glorificou. Não tenho problema se vocês são cegos. Se vocês fossem cegos, eu poderia curá-los. O problema de muitos de nós não é ser cego, é pensar que vê. Tem uma medida para nós. Deus tem uma medida para cada um de nós.
Eu vou falar de novo, Deus tem uma medida para cada um de nós. Pega na mão desse irmão que está do seu lado, ajuda ele a ficar de pé. Vamos lá, gente. Deus tem uma medida para você. Amém. Eu creio que ontem nós começamos com água nos tornozelos. Hoje ela veio para o joelho. Amanhã ela vai dar nos lombos. E já vai ser águas que não vai dar para passar de pé. Nós vamos ter que passar a nado. Se prepare para se desvencilhar de algumas coisas que você acha que você está vendo. Deixa eu te falar uma coisa. O evangelho é loucura. O evangelho é loucura. E a menos que você queira acreditar nessa loucura chamada evangelho, uns pedem sinais, outros buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura. É loucura. Sabe por que é loucura? Porque é um inocente morrendo por pecadores. É loucura. Eu achei que eu era louco quando eu usava droga. Cara, agora que eu sou um pirado, eu falo dentro do carro sozinho, eu estou no banheiro falando sozinho. Quer dizer, sozinho não. Tem uma medida para você. Feche seus olhos, querida. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.